Boa noite. Se estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, avisem nos comentários. Ficar esperando aqui chegarem. Chamar aqui. Que bom. O áudio tá bom. Ei, boa noite. Tá Tudo diferente? bem? Eu fiz a barba. Bom, a gente vai fazer essa live, a gente decidiu fazer essa live hoje para falar uma outra versão, né? Um outro lado, que a gente vê aqui no Instagram, a maioria as mães. E muita gente vem perguntar como eu convenço meu marido, como que como que seu marido lida, como que é o papel de cada um. Aí, já que a gente não conseguiu gravar em casa, a gente está fazendo essa live aqui. Então, vou passar a fala para você, tentar ficar mais quietinho e deixar você responder. Mas para quem não te conhece, quem não entrou aqui há pouco tempo, não te conhece, se apresenta, diz o que você faz. Então, eu sou Henrique, para quem não me conhece, marido da Paula, pai do Guilherme e do Bernardo. Trabalho hoje na Petrobras e tenho uma família homeschooler. E é interessante que sempre causa muita surpresa na maioria das pessoas que estão muito acostumadas com o formato natural da sociedade, né? Esperando que o filho frequente a escola e tudo mais, porque elas assumem que quando a gente tira da escola, a gente está tirando a educação, está tirando a Uhum. convivência social, o relacionamento que ela poderia desenvolver na escola, mas durante todos os seus vídeos aí você aborda esses temas de modo a explicar, né? Tá dando uma travada. Ixi, Deixa eu como você tá pro... travou. Tenta colocar no 3G. Será para ver se volta. É. Aí, voltou. Melhorou? Melhorou. A Wi-Fi do hotel é um pouquinho ruim às vezes. Tô no 4G agora. Então, e aí essas questões aí você explica e aborda aí no cotidiano, né, do canal, mostrando às pessoas a verdadeira, o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido disso, né? E acabando com esses mitos que existem, porque muitas vezes são associados a achar palavras que são sinônimos quando não são, né? E aí acha que, por exemplo, escola é ambiente necessariamente de socialização, e é. Só que esquece o outro lado de, sei lá, ter bullying, de, na verdade, poder não acompanhar a melhor forma possível de ensinar a criança, de acompanhar direitinho. Então, o objetivo é esse, né? É responder essas perguntas e quebrar esses mitos aí. E na visão do pai, geralmente, né, que apoia, mas se envolve menos em relação à questão de planejamento e tudo mais, que é a nossa divisão, né, na nossa família a gente divide assim. Então vamos abordar É, essa questão hoje aí. Quais são as perguntas? é. A primeira é como você ficou sabendo sobre educação domiciliar, né? Como que chegou até você essa questão? Então, como deve ocorrer com a maioria dos pais, foi através de você. Você ficou sabendo que existia e comentou comigo, né? E a minha natureza é sempre de tentar coisas novas, diferentes da maioria das pessoas, principalmente na vida particular. E só que naturalmente é uma coisa que tem que fazer sentido para mim.
Não ia tirar o menino da escola e cresça, cresça aí a sua sorte, não. Quando você me explicou, eu fiquei pensando e lembrei das características do Guilherme, que já foi até avaliado, né, com inteligência acima da média, mas era meio distraído, meio conversador, tinha alguns outros Apesar detalhes, apesar da de escola ser muito boa, apesar da escola ser muito boa, né, a gente quis fazer a experiência por um ano, inicialmente, para ver se ele evoluiria em casa. Então, depois que me apresentou como minha natureza é essa de tentar coisas diferentes, porque eu carrego muito comigo aquele, se todo mundo está fazendo a mesma coisa e naturalmente está chegando no mesmo resultado. Então, para chegar no resultado diferente, melhor opinião, você tem que tentar alguma coisa diferente. E aí se eu não me isso, engano, minha memória ruim, eu deu aceitei uma prontamente, travadinha né? agora no final. Deu uma travadinha no final. Você tá fazendo a mesma É, coisa? então, fazer coisas diferentes para conseguir resultados diferentes, né? Melhores ou piores, a gente não sabe, mas eu quis fazer essa experiência. Porque no pior de tudo, se desse errado, era só voltar. Então, nossa característica de vida, né? Comigo trabalhando fora e você se dedicando à casa aí, ia trazer essa, essa proposta para a gente a fim de ser muito bem aplicada. E como você já estudava muito isso tal, eu confiava em você, eu confiava no seu trabalho. E aí essa experiência, desse primeiro ano de experiência, na verdade, né, ele me mostrou que foi muito positivo. Já que depois que a Pamela, que é uma psicopedagoga, avaliou ele, percebeu que ele evoluiu 2 anos em um, né? Então, tendo sido uma experiência boa, por que não persistir? E a próxima pergunta tem a ver um pouco com isso. O que te convenceu, né? Quando eu falei, na verdade, assim, eu falei, você foi prontamente assim, vamos fazer, não precisa ficar te convencendo muito. Mas o que passou na sua cabeça que falou, vamos fazer? O que foi, assim, um dos principais pontos que você achou que daria certo pra gente? Então, essa curiosidade, né, de tentar uma coisa nova, essa necessidade do Guilherme de ser apresentado a outro método de ensino e a confiança que eu tinha em você por conhecer, estudar, se dedicar muito a esse tema. Então, somando essas três coisas, elas foram os fatores determinantes para apoiar essa decisão. Então, eu não tive dúvidas, assim, inicialmente. Claro que tem as famosas objeções, né, aquelas vozinhas no fundo lá, pô, o que todo mundo vai pensar? Como é que a gente vai falar isso para as pessoas, tudo mais. Só que no fim das contas, quando você percebe que você não depende muito disso para levar a vida e Então, fazer as coisas que você tem que fazer, né? Paga as suas próprias contas, então é uma decisão que você tem que tomar e assumir. Então, você pode até explicar, tentar mostrar os argumentos que apoiaram sua decisão, mas como é uma coisa diferente, geralmente as pessoas criticam, mas eu tô superando devagarzinho essa questão interna, né? De não estar muito preocupado com opiniões alheias e é uma coisa que eu acredito e tô indo fundo, estamos indo fundo, isso aí. é por isso que é importante também saber o porquê, né? Sempre o porquê dessa escolha. Porque aí fica mais fácil, que a gente sabe que é por um bem maior, por uma coisa maior do que a opinião de alguém. E assim, sempre a maioria dos pais, os homens, eles são mais práticos, né? Eles querem saber da legalização, dessas coisas assim. Então você ficou na dúvida em relação a se era legalizado, se não era? Foi uma questão forte para você ali? Naturalmente é uma preocupação muito grande porque envolve É com medo de outras estar esferas cometendo da algum vida crime, né? que podem trazer sérias consequências, né? Só que a gente teve a felicidade de ter a lei aprovada em Vitória. Você participou lá da votação da Câmara, né? Tem a fotinha aí depois para
compartilhar. Então, tendo a lei do nosso lado aí, inicialmente no nosso município, me deixou mais tranquilo. E a natureza prática do homem que você disse, né? O que geralmente o pai faz quando vai matricular o filho numa escola? Ele paga. Basicamente a função do pai é essa, é pagar, né? Dificilmente ele vai numa reunião, tô falando a maioria por experiência que eu conheço, tá? Dificilmente ele vai numa reunião da escola, sabe qual que é a metodologia que é aplicada na escola, sabe o que o filho está estudando necessariamente, né? Então, como eu dava aula também, isso aí eu sempre tive muita curiosidade. Para criança, eu confesso que nunca pratiquei essa habilidade, achava mais difícil. Já dei aula para gente que fazia mestrado e tudo mais, mas para criança não tinha essa habilidade. E agora no homeschooling envolve dinheiro também, mas não é tão. Não é a primeira questão que assim, os pais se preocupam. Agora eles vão se preocupar com o tempo. Mas aí na nossa divisão, como você é a pessoa que estudou, se preparou para fazer isso, e é o nosso acordo familiar, como eu confio cegamente em você, de outra maneira a gente não. A gente teria dificuldade de levar um casamento, né? Foi foi a opção. E aí a gente sabe, com o tempo, né, com a convivência, por osmose, vai aprendendo o que acontece, né? Vai descobrindo os métodos de ensino e tudo mais, mas não é a minha primeira responsabilidade na nossa divisão de tarefas, né? Essa tarefa é apenas não, né? Mas é principalmente sua. Eventualmente acompanhar na atividade, ajudar a decidir, ou então na hora de comprar um joguinho interessante e tal, para estimular a inteligência, aí eu faço muita questão de participar. Mas no dia a dia, principalmente eu tô longe, né? Chego em casa, tem outros afazeres também, é mais com você. Então, se a preocupação das pessoas é essa, se você tiver essa configuração familiar que sua esposa não trabalha e tiver vontade de fazer essa experiência, para a gente foi interessante, por conta por conta das necessidades de Guilherme, né? E por ver o rumo que a educação aí fora tá tomando, em relação à qualidade, principalmente, e em relação à doutrinação e tal. Não acontecia isso com a gente, é claro, mas são argumentos aí que podem ser favoráveis para outra pessoa que queira tomar essa decisão, né? Não é, e assim, se a questão é o medo, né, da legalização, tenha o homeschooling não é ilegal. Ele não é regulamentado, mas ele não é ilegal. Que é diferente, por exemplo, psicanálise. O psicanalista, ele pode aplicar, ele pode, a profissão é válida. Não é ilegal você ser psicanalista. Só que ela não é uma profissão regulamentada, não existe regras, não existe um conselho. É a mesma coisa com o homeschooling, não tem nada que fale que é proibido você fazer educação domiciliar. Mas, inclusive eu tenho posts que falam sobre isso, né? Que fala que você ainda tem os direitos humanos, né? Gente, como é que Convenção. é? Convenção dos Direitos Convenção. Humanos. E aí eles falam, né, que você no artigo 12 e no artigo 26, se eu não me engano, que você tem esse dos pais, essa decisão do método, do meio, né, do meio de educação dos seus filhos. E tá barulho. E nessa pandemia, né, agora, por exemplo, aqui as escolas fecharam novamente. Você pode ir fazendo teste na sua casa enquanto a escola está fechada, vai fazendo as suas atividades, vai trabalhando com a criança. Né? Uma coisa que eu tô abordando especialmente, mas quem procurar no seu canal aí vai conseguir ver, né? São todas essas justificativas. Em relação à legalidade, o que é ilegal, como você citou aí, a Convenção de Direitos Humanos, que tem praticamente como o Brasil é signatário, tá um degrauzinho abaixo da Constituição, praticamente, né? Sobressaindo em Vale como relação a emenda outras leis. constitucional. Então, só que o que é proibido é o abandono intelectual. É você tirar o menino da escola para
trabalhar, para poder fazer outra coisa que não seja ensinar. Então, qual é o cuidado que deve ser tomado, né? Buscar as evidências, mostrar para as pessoas que você está fazendo diariamente aí, ter o seu planejamento, ter tudo direitinho, para não ser enquadrado como abandono intelectual. Então, além dos registros, né? Se você puder morar num município que já tenha aprovado alguma lei nesse sentido, é mais vantajoso, mas o que de pior pode acontecer numa primeira instância é você ter que matricular seu filho de novo na escola. E a gente consegue, graças a Deus, fazer isso aí numa escola bacana, tudo mais. Mas como a gente quer ir além da escola, que foi a opção da gente ter tirado, a gente tem a gente tem feito esse esforço diário aí para atingir isso. Eu lembro bem que quando eu estudava na época de pré-vestibular, tudo mais, chegou um ponto, não nas primeiras vezes, no começo assim, eu não era a pessoa mais empenhada, mas uma vez eu não passei no vestibular e por acaso decidi que queria passar. E eu ia para a escola e percebi que o ritmo ou o que eles abordavam era muito inferior até do que eu queria estudar, do que eu precisava, do que eu acreditava como certo, né? Então, eu passei por um tempo a achar a escola perda de tempo. Então, a gente às vezes matava a aula para ir estudar. Olha que incoerência. Então, assim, quem viveu, a gente que viveu nesse dia a dia recente aí, não tão recente, né? Mas a gente sabe que para a maioria das pessoas a escola é importante, dá um diploma, tudo mais, assim como para a gente. Só que como a gente quer ir além e a escola, todas as escolas que a gente tem acesso, não tem essa possibilidade, a gente quer fazer por nós mesmos em casa, onde você é a responsável principal, que é o seu papel familiar nesse sentido, e eu ali olhando, vendo o que está acontecendo, participando de algumas atividades, tudo mais, mas como é importante frisar, né, para a galera que não sabe, para os pais aí, a frente é exclusivamente sua. Isso que você estava falando, né, ele já entra na próxima pergunta, que é se você teve alguma dúvida em relação à qualidade do ensino que o Guilherme teria. Porque eu vejo, assim, pelas mães que conversam comigo no direct, que a maioria das dúvidas dos pais, quando falam em homeschooling, será que, principalmente quando a criança é ainda bem pequena, né, que ainda não viu a esposa sendo mãe, será que ela vai dar conta? Será que ele vai ter uma educação melhor na escola do que em casa? E a questão da legalização, né? Então a gente já passou por essa. E aí você teve dúvidas em relação à qualidade do ensino? Que o Guilherme Então, iria o primeiro receber? ponto, é que você tem que conhecer com quem você é casado, né? Então, assim, se é uma É bem proposta muito importante. diferente, que exige muita coisa, eu não faria isso se você não tivesse dedicado muito tempo a esse assunto, por exemplo. É o primeiro ponto. Segundo ponto, eu vejo que as pessoas que têm essa dúvida, quando a criança é pequena, não sabem, geralmente, o que o filho estuda na escola. Quando a gente vai olhar o currículo da BNCC, né, pega as apostilinhas e tal, quem é a sua A gente família? olhou a prova, Quem aquela é? prova, aquele dia, a prova do segundo ano, da provinha Brasil, foi até meio Ah, sim. chocante. Que Então, é eram assuntos esperado para muito criança simples. Eram assuntos muito de simples segundo e ano, né? Guilherme, quem é a sua família? Aponte uma árvore, desenhe uma estrela. Enquanto o Guilherme estava vendo o movimento de placas tectônicas, descobrindo sobre Pangeia nessa mesma época, olha que coisa. Com que idade ele veria isso na escola, né? Então, o argumento que eu uso é esse aí, né? A escola, por mais bem intencionado que seja, ela tem que seguir algumas leis. E não importa se ela é particular ou pública, ela vai seguir necessariamente o escopo mínimo da BNCC. E as que seguem o escopo mínimo, geralmente distribuem 200 dias letivos, nunca se afastam muito disso. Então, estou dizendo que a maioria, muito provavelmente, segue o escopo mínimo. São assuntos muito simples.
São assuntos muito, muito. Eu vou manter a palavra simples. São assuntos muito simples que você conhecendo seu filho, você conhecendo que ele estuda na escola, você tem que ter essa noção de que dá para ir mais além. Então claro que dá um frio na barriga, né? Ela não sabe muito matemática, por exemplo. Pensei e caiu com meus botões. De repente eu posso colaborar. Só que a matemática que eu sei é complexa. Talvez eu não tenha o melhor didatismo para ensinar ele. Então qual foi a solução nesse sentido? Arrumar gente material que apoiasse essa não é deficiência, esse ponto inicial Essa aí, né? dificuldade é. Mas, Uhum. mas é uma matéria, por exemplo, e novamente ele também já está em relação ao que ele deveria saber, ele tá avançado em relação ao que ele estaria estudando na escola. Então, claro que dá um frio na barriga inicialmente, mas quando você se defronta aos fatos aí, né? Você vê que, pô, é super simples. Será que meu filho não sabe com essa idade quem é a família dele? Será que ele tem que aprender na escola quem é a família dele? Então, nosso objetivo é sempre tentar levar um pouco além, né? E que bom que a gente tem conseguido. A Ciane perguntou: a questão de bullying, drogas, pornografia, entre outras coisas que podem vir a acontecer nas escolas, também pesou na decisão de vocês para optar pelo homeschooling? Na minha, não. Mas isso existe muito aí fora. Isso existe muito. Eu fazia questão de, sempre que estava em casa, buscar Guilherme na escola, ter noção do ambiente que ele frequentava, das criancinhas que estudavam lá e tal. E, assim, era um ambiente bacana. Mas a gente sabe que muita criança começa a usar droga, começa no tráfico na própria escola. Olha que coisa absurda, que crime. Nós três, né? A Luciene que estudou, que perguntou, você e eu, a gente estudou na mesma escola, a gente chegou um momento que a gente estudava junto, né? Então a gente sabe como que era. Eu lembro muito bem como é que era. No caso do Guilherme, eu vou dizer que a gente tirou ele antes disso acontecer. Porque eu passei por algumas dificuldades, eu comecei a ver que ele estava passando por essas mesmas. E aí foi quando deu o sinal de alerta, porque ele tem um diagnóstico dele que fala que eles têm a inteligência acima da média, né, da população da mesma idade. E na escola, a escola dizia que ele não conseguia aprender. Então ele já estava começando a se sentir mal em relação a isso. Porque assim, por que todos os meus coleguinhas leem e eu não? Apesar de não ser um bullying de fato, né? Mas aí, com o decorrer crescendo e ele não acompanhando, começaria a ficar mais forte essa questão. Então, eu confesso que não foi a minha primeira preocupação, não. Mas, como eu disse, a gente sabe que em várias escolas aí, todo mundo fala só da socialização, mas e o lado ruim da escola? Que é esse aí que foi citado, que é o bullying, que é acesso à pornografia, droga. Nem todo mundo que às vezes vai para a mesma escola que seu filho tem um ambiente familiar mais bem estruturado, não é? E aí a consequência é o quê? É a criança ser o reflexo do que ela tem em casa. Então, às vezes a gente vê lá por exemplo, o Guilherme vai condomínio, às vezes, de minha mãe lá e brinca com as criancinhas e tal, mas aí chega um mais velho ou outro, aquela coisa daquele dia lá, eu vou contar um palavrão que vai acabar com sua infância, que o mais velho falou pra ele, né? Então, nem todo mundo tem a mesma estrutura e quando você tá na escola, você às vezes está mais exposto a isso do que nos ambientes que você escolhe frequentar. Quando você tira da escola, você está se comprometendo a levar na natação, levar na biblioteca, criar outros círculos de amizade para substituir a escola com uma qualidade melhor. E aí você trabalha no intelectual e trabalha no círculo de amizades de uma qualidade superior, né? Porque você está podendo escolher. Você não vai privar seu filho de passar por desafios, de às vezes ter um desentendimento com um coleguinha e tudo mais, mas
entre ele estar exposto de repente, pô, usuário de drogas, tudo mais, se você puder orientar bem ele para que quando chegue a esse ponto ele saiba decidir, beleza, mas às vezes em toda orientação não é isso que acontece com as crianças. Então, tem gente que usa isso aí como um modo de defesa, né? Tira, educa em casa e tal, mas a minha preocupação inicial era só intelectual. Eu não tinha essa preocupação inicialmente, não. E teve muita diferença, aqui do Marcos, teve muita diferença nos gastos com a escola antes e agora? Então, a gente tem muita sorte que a empresa que eu trabalho, ela ajuda com um pouco da escola das crianças, né? Então, quando a gente tira da escola, a gente deixa de receber essa parte, mas era uma parte que era para a escola, então não era assim, eu vou tirar meu filho da escola para economizar dinheiro. Não, não é isso que aconteceu, não. Mas Pelo contrário. pensando na questão, né, assim, Não, de então, outras... vou chegar agora. Ah, tá. Então, é só a explicação inicial, você me conhece, você sabe que eu gosto de contextualizar o máximo possível. Então, aí, não foi financeiro, que é uma pergunta que pode ocorrer para alguns pais. Eu vou economizar dinheiro com isso? Muita gente que acha, ou pensa muito em dinheiro, né? Às vezes olha pro filho e vê um boleto lá na cara dele, sabe? À medida que ele vai crescendo, o boleto vai Né? aumentando de tamanho. Mas não é a nossa visão, ainda bem, né? Então, a gente substituiu alguns gastos por outros. Por exemplo, a gente tem que fazer alguns investimentos, comprar uma impressora melhor, maior, alguns outros materiais, mas, assim, em relação à escola, os gastos, eles são muito menores. Você não tem que levar todo dia, você economiza com gasolina, com tempo ou com transporte. Você não tem uma mensalidade necessariamente para pagar, e aí você pode aplicar esse dinheiro numa natação, numa aula de teclado, numa aula de teatro, num passeio ao parque, ao museu, visita à biblioteca, tudo mais. Então, você acaba economizando quando você tira ele e deixa de pagar uma mensalidade em escola, mas assim, não é um custo que zera, não. Esse custo não zera, não. Ele só é menor, bem menor, mas não zera, não. E a melhor coisa que você pode investir dinheiro é a educação, né? Então, não é uma coisa que a gente faz chateado, sabe? Tem um material para comprar. Pô, esse é um material bacana, então vamos lá, compra. É para colher frutos no futuro, né? Mas assim, se a gente for ver, igual aqui onde a gente mora, a média, a escola que o Guilherme estudava era um pouco mais baixa. Mas na época que eu fiz a cotação, a média da região é R$ 1.200 meio período para a idade dele. E R$ 1.200 dá para comprar tipo, material para 2 anos. No caso, a gente fez o investimento da impressora, porque a gente viu que ficaria mais em conta, né? Mas se pensar o que você gasta tipo, em 6 meses aí, dá para fazer assim um homeschooling da vida inteira da criança, praticamente. Mas aí também depende do que você quer, do seu método, do que você vai escolher. Se você vai fazer o ano passado, o homeschooling foi bem mais barato que esse ano, porque o ano passado eu fiz todas as atividades. Esse ano a gente, o bebê, né? Aí a gente acabou comprando mais material. Então acho que depende também muito do que você escolhe, porque tem como fazer um homeschooling muito caro e tem como fazer gastando nada e tendo uma ótima qualidade de ensino. Tá me ouvindo? Próxima. Tô te ouvindo. Próxima pergunta. Você trabalha embarcado, né? Agora você está até aí no Rio. E às vezes ficava, e antes, inclusive, vinha só no final de semana. E você acha que o homeschooling ajudou na sua relação com o Guilherme? Porque você vinha e ele ficava a maior parte na escola. Você acha que fez diferença ele estar em casa? Faz uma diferença e ela é positiva, porque agora você tem mais um motivo para se interessar pelo seu filho, para
ser um ponto de contato, né? Então, às vezes, infelizmente, a gente vê muito pai falando, pô, vai tirar da aula, não vejo a hora de mandar esse moleque pra aula aí, pra parar de mexer o saco em casa e tal. Só que aí quando a gente vira a chavinha, né, muda a visão e o foco, a gente aproveita a oportunidade em casa para conviver mais, para poder interagir mais. Então, o grande lance é essa mudança de foco, né? Você saber que ele está ali para se melhorar e você tem responsabilidade sobre isso. Então, você vai ter esse ponto de contato a mais e vai poder fortalecer a relação. Ah, vamos levar ele para fazer uma atividade. Ah, filho, hoje não, hoje vamos dar uma volta de bicicleta. Se ele estivesse na escola, essa, essa interação seria mais reduzida, porque, não, tem a rotina ali e tal, pouco tempo, e acaba só pro fim de semana. Fim de semana tem alguém para visitar, chega alguém em casa, tem N coisas para fazer. Então, ele estando mais exposto ali diariamente, filho, vamos jogar Numerex hoje. Aí quando, como é que foi seu dia? O que você aprendeu hoje? O que você aprendeu ontem? Você sabia que o petróleo. Então, é uma oportunidade a Ele mais aí estava em esses dias casa. me explicando como é que tira petróleo. Eu vi histórias aí. Então, é uma oportunidade a mais aí de ser um ponto de contato para você se interessar pelo seu filho, para você poder interagir com ele, para você poder passar os seus valores para ele. Então, sim, melhorou. Para mim, melhorou sim. Hum. E consegue imaginar colocar, essa pergunta da Ana, consegue imaginar colocar o Guilherme na escola novamente? Ele já reclamou de estar estudando em casa? Consigo. Se por acaso vier a lei que foi aprovada aí, for revogada, acontecer qualquer coisa, e vier uma determinação nesse sentido aí de botar na escola, a gente vai botar de novo. Só que qual que é a vantagem agora? Que agora a gente já sabe melhor como trabalhar com ele nesse sentido. Então, mesmo ele na escola, a gente não vai se limitar só à escola. A diferença é que lá tem um currículo diferente para seguir e aí a gente vai ter menos tempo de exposição nessa natureza que eu acabei de explicar. Mas se tiver que voltar para a escola, vou fazer o quê? Vai voltar. Graças a Deus não eram escolas ruins. A gente tem esse suporte aí para botar na escola, né? Mas se tiver que voltar, vai voltar. A escola não era ruim, a escola era boa. Só que eu quero fazer melhor. Por isso que a gente tomou essa decisão. Mas em casa, sim, ele às vezes reclamava de saudade dos amigos. Tanto que antes da pandemia a gente Até por levou ele para conta da visitar algumas pandemia. vezes. Só que aí agora com Mas pandemia e tal tem essas restrições, mas assim, de vontade, assim, fica triste, reclamar, não, isso aí não acontece não. A gente fala das coleguinhas, tudo mais, da escola, assim, das brincadeiras, tudo aí mais, quando eu mas pergunto, ele diz, né, que de vez em quando eu pergunto para ele, filho, você gostaria de estar estudando na escola? Aí ele fala que nem pensar, que ele gosta de estudar em casa, ele gosta desse ritmo. Mas essa questão também da saudade veio até por conta da pandemia, né? Que a gente ficou bem restrito aqui, principalmente no começo, que eu estava no começo da gravidez, né, a gente ficou bem em casa, então isso afetou bastante. Mas em relação a não gostar de estudar em casa, não. próximo. É, como você participa da educação do Guilherme? E se você está envolvido em aplicar a metodologia na aula dele, se você está envolvido, qual que é a sua parte, o que você faz em relação à educação do Guilherme? Então eu não sou alheio, mas a responsabilidade é basicamente toda sua. Mas, Mas eu conheço a o método, me educação como um apresenta, você me dá todo, né? dicas e tal. Só que, qual que é a responsabilidade que eu enxergo para mim, né? É quando, vamos brincar? Sim, vamos evitar o celular então. Vamos jogar Batalha Naval? Vamos jogar Numerex, Palavra Cruzada? Ter essas outras brincadeiras que incentivam a inteligência, por exemplo, né? Ao invés de ficar com celular, só com TV.
Mas a metodologia, não. Eventualmente eu faço uma atividade com ele ou não, mas eu não planejo atividade, eu não. Às vezes a gente vai olhar uma para comprar, aí eu dou uma olhada, não, esse material é bom, beleza, mas é uma responsabilidade que na nossa família é toda sua, é basicamente sua. Porque tem essa questão também. Algumas mães vão falar comigo, né, no direct, mais pessoalmente, conversa e fala que o meu marido não se envolve. Só que às vezes tem que ver o combinado, né? Como que a família funciona. Qual que é o nosso combinado? É esse. E o seu, né? Assim, da outra família. Então, e o pai, às vezes, está cumprindo outra função. Não precisa ficar ali sabendo de metodologias, de que seu filho vai estudar, né? Uma coisa é ser alheio completamente da educação, mas não precisa estar ali como do seu lado o tempo inteiro. Mas porque está fazendo outra função que você não está fazendo. Então, não, também não é assim, né? Não, coitado, você vai ficar lá trabalhando, depois ainda vai ter que fazer planejamento, não dá muito certo, né? Se fosse na escola, você não ia tomar o giz da mão do professor e ia lá na sala ensinar também, né? Você, geralmente, como pai. É a função da professora. Você, às vezes, em casa, ajuda como? Num dever de casa, levando numa excursão da escola, esse tipo de coisa. E aí, assim, também é o meu papel. Você é a professora e eu sou o pai que participa, mas que não tem as rédeas do. Até porque eu não estudei isso, eu não estudei isso com profundidade como você, não. Como você é a mais qualificada para isso, é o seu papel e o meu é outro. E assim, na educação como um todo, como que você participa? Você quer ficar mais ativo? Eu sei as respostas, tá, gente? Se alguém estiver achando estranho, mas é para fazer a pergunta para as pessoas, né? É, como se eu não soubesse. Você quer saber mais da educação dele? Quer ficar mais ativo? Participar mais da educação como um todo, né? Da criação dele? Ou você prefere ficar mais em off? O que que Ah, você isso é natural que acredita, sim, né? né? Questão do Ah, papel do foi com pai. isso. Isso aí eu já até falei, já foi até um assunto abordado, né? Que foi com esse objetivo aí que a gente decidiu experimentar o homeschooling. Então, por quê? Principalmente porque a gente quer tomar frente, né? 100% dessa parte de educação dele. Então, sim, quero me envolver, quero participar, quero levar ele no encontro das outras crianças homeschoolers também, nos eventos, no teatro, em tudo aí para poder participar, né? Estar junto e tudo mais. Então, como a escolha é assumir a responsabilidade, é assumir a responsabilidade total. Então, por isso que a gente optou por isso. De outro modo, eu talvez deixaria na escola, não, não saberia o nome da professora dele, que é uma coisa que acontece com muitos pais. Às vezes a pessoa não sabe a metodologia e tal, mas às vezes o pai não sabe o nome da professora. Olha que crime. É. Não sabe quem que tá dando norte o teu menino ali, que às vezes ele passa mais tempo com a professora do que com você durante a semana. Então, olha só, se for uma dessas coisas que a gente vê na televisão acontecendo aí, já pensou? Então, é o mínimo, né? Se interessar, tudo mais. Uhum. Mas, e quando você desembarca, né? A gente fica aqui num ritmo, eu até procuro fazer um ritmo mais intenso aqui, né? Mas focar mais na atividade para ficar um pouco mais livre. Porque essa é uma grande vantagem da educação domiciliar. Você pode adaptar à sua realidade, né? E como a nossa realidade, você fica embarcado e depois desembarca, o que, que eu procuro fazer? Pegar firme nas atividades quando você não está e quando você chega a ter essa possibilidade, um dia à tarde a gente na praia, né? E aí, por exemplo, se você desembarca e você não, agora é só para mim, eu vou relaxar, vou dormir, ou você quer passar um tempo também com ele. Porque, igual você falou, eu vi muitas famílias, era muito constante comentários de não aguento mais essa criança em casa.
Eu preciso que o meu filho saia de casa. Não no sentido de um alívio mental, tipo assim, pra gente sair pra um ar livre, não. É tipo, eu não suporto aquela pessoa que tá ali, que é o meu filho. E como que você encara isso? O que que você pensa? Então, geralmente quando isso acontece é porque a criança tem a própria natureza, mas tem coisas que você pode sugerir e moldar. E aí, se você não está suportando a criança, é duro de dizer, mas é você que está fazendo o trabalho errado. Então, é, aí qual que é a solução? Não adianta mostrar só o problema, né? Qual que é a solução? É você enxergar esse problema e querer trabalhar. E aí, como é que a gente consegue trabalhar isso aí, né? É estando junto, estando do lado. Naturalmente, eu chego do trabalho bem cansado, né? Mas, não, faço muita questão. Primeiro dia seguinte aí, se dando, não tem atividade muito restrita aí, vamos andar de bicicleta e na volta você faz sua atividade. Vamos fazer alguma coisa, vamos brincar com estilingue lá na rua e depois você faz sua atividade. Então, sim, eu quero descer, quero estar perto, mas não quero mandar ele para longe, mas às vezes ele quer ir para casa da avó, então também não vou ficar morrendo, sofrendo. Ai, não, meu filho, eu vim para casa só para ficar com ele. Não, deixa a avó estragar um pouquinho e tal, e depois volta e a gente volta para realidade, para rotina. Mas o ponto-chave é esse aí, né? Ter interesse, você tem interesse e dedicação, né? Então, o menino tá em casa, você vai mostrar para ele, você vai falar o que você gostaria e o que você não gostaria, mas a maior parte também é com exemplo, né? Então você vai dar os devidos exemplos, vai estar com essa relação mais próxima e aí você vai se policiar também para passar o que você quer e vai ter esse ponto de contato para poder conviver. Hoje é o papai que vai fazer essa atividade de geografia com você porque ele gostava muito dessa matéria quando era criança, que tal? Hoje não, hoje é a mamãe que vai fazer porque papai vai sair e vai fazer outra coisa. Tem aqui a pergunta da Ana. O bebê de vocês vai estudar em casa também? Quando vocês pretendem começar o homeschooling com ele? Então, se continuar do jeito que tá, vai, né? A intenção é essa e assim que ele começar a falar e andar, já é a oportunidade de começar a ensinar alguma coisinha, né? O objetivo é esse. Não é botar prova para o menino fazer, não é botar ele sentado na cadeira, mas é tentar trazer coisas mais interessantes do que só TV, tablet, tudo mais. Então, a intenção é, sim, é fazer homeschooling com ele também. A idade quem vai responder melhor é você, mas desde o inicial aí já o quanto antes colocar alguma coisa interessante para ele poder desenvolver cognitivamente alguma atividade física nesse sentido aí. É, então, é porque tem gente que acha, né, que educação é até engraçado, irônico, porque na escola eles falam, a escola não educa, e realmente, a escola não foi feita para educar. Só que eles se chamam de educadores. Né? O professor é o quê? É um educador. Então fica isso meio até estranho. Mas é porque o conceito da palavra educação, as pessoas não compreendem muito. Quando fala em educação, você acha que é o quê? Escola, português, matemática, geografia, atividade, sentar, papel, caderno. Né? E a educação não, é a formação do ser. Né? A formação do ser por completo. Não é só essa parte é muito importante, mas não é essa parte, né? Que tipo de pessoa você está criando, não que tipo de profissional, se ele vai ser médico, se ele vai ser advogado. Não, é qual o caráter dele, quais os valores, qual. Isso aí é realmente essa parte fica com os pais, né? Hoje, a maioria das vezes, e a outra parte da educação fica com a escola, que é gramática, português, matemática. Essa coisa mais formal ali. Então, assim, eu posso dizer com total, usando a palavra total da educação, que o homeschooling, né, a educação domiciliar, já começa desde sempre. O que eu já faço, atividades com o Bernardo, assim, botar ele de barriga para baixo, é uma coisa.
estimulando ele, colocando espelhos, lendo, a gente já leio, inclusive, para ele desde já, os poemas que provavelmente eu vou usar na alfabetização, que foi o que eu usei com o Guilherme. Então, eu já estou lendo para ele, mesmo, mas ele não entende. Mas é uma coisa que a gente já vai caminhando, já vai fazendo isso. E você educa o seu filho a partir do momento em que ele existe, né? Então, mas perguntando, provavelmente a pergunta é mais focada na parte acadêmica, por volta dos 4, assim, depende da criança. Tem criança, principalmente segundos, terceiros filhos, eles são um pouquinho mais precoces, porque vê o mais velho fazendo e aí começa a pedir atividade também, né? Então, assim, mais por volta de 4, 5 anos, eu vou começar a trabalhar e fazer atividades mesmo, assim, com papel, imprimir atividades, pensar no que vou fazer com ele, fazendo um planejamento. Então, seria aproximadamente essa idade. E eu acho que tem mais É isso. uma pergunta. Só um comentário aí rápido antes de mudar a pergunta, só sobre Uhum. essa armadilha da língua que eu falei no começo, né? Por exemplo, confundir educação com instrução. Pátria educadora. Aqui não é o papel da pátria educar, né? É o papel da família educar. A pátria é instruir. A gente não está preocupado de absorver conceito de esquerda e direita, não. A gente é contra nem a favor, a gente acredita e tudo mais, mas o problema é você achar que exatamente isso, educação se dá na escola, quando não é. Como você sabe que a função do pai é educar, e estão falando que a educação, equivocadamente, se dá na escola, o que a maioria faz? Opa, vou terceirizar. Tome meu filho aí e entregue ele educado, sabendo ler, escrever e fazer conta. E é um risco, né? Porque se cair essa função, de repente a educação que você esperava para seu filho, como está sendo dado por uma outra pessoa que nem sempre você conhece, pode ser que não seja que você queira. Então, é uma outra armadilha da língua aí que a gente tem que estar muito claro para ela e saber que não são sinônimos, né? Educação é uma coisa e instrução é outra completamente diferente. E aí em casa a gente está fazendo os dois. Próxima pergunta aí. Já ouvi falar de encontros de família que fazem homeschooling. Foi fácil encontrar os grupos para participar de encontros? Eu vou te dizer que foi fácil estar no dia lá, ver as crianças, e as famílias. Eu vou te dizer que, assim, me surpreendeu bastante, assim, sabe? São crianças de outro patamar. Você olhava outras crianças, às vezes andando com a família, olhando o celular em tela e tal, e com as crianças que estavam lá com a gente, uma delas estava falando que comer banana é bom, que dá sono porque tem melatonina. Então, assim, não eram crianças nem um pouco insuportáveis em relação a algumas outras aí que a gente acaba vendo, manhosas, pirracentas e tal. Então, eu fiquei muito surpreso, positivamente surpreso e marcado nesse dia. Mas essa parte de encontrar, de conhecer e tal, foi com você, né? Eu só apareci e vi que eram pessoas bacanas, pessoas interessantes, e que as crianças deles também eram, assim, mais comportadas no geral, mais... Vou falar comportadas por enquanto, e no futuro falo mais sobre isso. Não assim, foi na internet mesmo, eu coloquei no grupo de Facebook, coloquei lá que eu estava fazendo educação domiciliar, e se tinha alguém próxima, e uma pessoa bem solícita, né? Ela falou, olha, tem um grupo de WhatsApp, você quer que eu te coloque? Eu coloquei, e logo mesmo, antes mesmo de tirar o Guilherme da escola, eu fui nesse grupo, né, nesse encontro que ia ter. Não, na verdade, a primeira vez que eu encontrei com eles foi na Assembleia, né? Então, e assim, na Assembleia, quem nunca foi, né, em uma votação, Assembleia Legislativa. você fica ali, Assembleia Legislativa. Tem as cadeirinhas, você fica ali e
os vereadores ali votando, e demorou bastante, porque eles pedem para ver, eles falam, aí começa a falar de outros assuntos, né? Então, assim, é algo muito demorado. A gente ficou lá umas 3 horas. E as crianças são crianças como outras, né? Elas resmungavam e tal, mas nenhuma delas fez birra, pirraça, ficou reclamando demais porque estava ali, ou pediram o celular ou tablet dos pais. Aquilo ali já me alertou, né? E aí depois eu fui num churrasco, que foi quase o dia inteiro. Eu saí de lá, a gente chegou por volta de 10h30, a gente saiu de lá quase de noite, né? Umas 6 horas. A gente passou o dia inteiro com eles lá. No caso, eu fui porque Henrique estava embarcado, né? Não estava conhecidinho. E eu fiquei observando mesmo. Foi um momento que eu tirei para observar as crianças, para ver como que elas são, porque eu também tive todas as dúvidas que todo mundo tem. E a socialização, essas crianças vão ficar esquisitas, né? E eu comecei a observar. E tinham crianças de bebês até adolescentes, né? De 13, 14 anos. E assim, eles ficaram lá brincando o tempo todo. Eles mesmos criavam as brincadeiras e eu observava. Às vezes dividia. Ficava a menina de um lado, o menino do outro brincando. Mas era tudo muito natural. Aí daqui a pouco, alguns mais velhos se juntavam. Aí ficavam os mais velhos e os mais novos fazendo uma brincadeira ali. Aí daqui a pouco os mais velhos resolviam fazer uma caça ao tesouro e incluía os mais novos. Então, assim, eu vi que eles não só são muito sociáveis, né? Sabem socializar. Eles não iam ficar, ai, você é neném. Não teve isso, não teve. E nenhum deles chegou chorando para a mãe porque brigou, porque teve algum problema, né? Se tinham problemas ali entre eles, eles mesmos resolviam lá. Então, eu não vi nenhuma criança chegando, chorando, falando, fulaninho não quer deixar eu brincar. Não teve isso, né? E assim, mas isso é só pelo homeschooling? Não é o homeschooling em si. É porque quando você faz essa escolha, você muda a sua mentalidade de como você educa o seu filho. Então, você está mais presente, você ensina. A maioria das famílias, as crianças têm irmãos, então já sabem lidar com aquilo ali. Levam as crianças para asilos, para fazer caridade. Então, tem essa viradinha de chave. Então, não é só a questão de tirar da escola, não é porque não está na escola. É porque os pais, eles tomam a frente de uma maneira muito diferente. De uma maneira muito... Consegue entender ali que a responsabilidade é toda sua, né? Igual você falou. Agora a gente pegou para a gente tudo. E aí? A gente vai estudar, e vai ver, e vai começar a ver as coisas que a gente fazia que não eram tão boas. Então, a questão não é porque a criança que é homeschooling é perfeita, maravilhosa. Não. É porque tem essa diferença de mentalidade dos pais. E depois tem gente ainda que acha que foi sorte, né? Ó, que crime. Mas, fazer o quê? Quando a gente olha para o lado, a gente vê, pô, as mesmas pessoas que falam que não aguentam mais o filho em casa e tudo mais, elas dificilmente dedicam um pouco de energia para olhar para o filho, para conversar, para gastar um tempo com ele, né? E aí faz o quê? Pega o celular. Filho, toma. O celular, tá sendo usado aí, aqui tá, capim. Filho, ó, toma aqui. Tá me enchendo muito saco. Aí o menino fica lá hipnotizado e tal, e você conseguiu resolver o seu problema de curto prazo, criando um outro de longo prazo, né? Então, foi o exemplo que você usou lá, nenhuma pediu o celular nem nada. Então, são esses pontos. O ponto central é chamado homeschooling, mas na verdade é uma filosofia de vida, uma natureza de vida, né? Então, você está às vezes preocupado olhando para cá com o celular, você não vai dar o celular. Aqui você está preocupado em botar um menino no esporte. Você não quer botar ele no esporte ou na escola para se livrar dele. Você quer botar ele para ele desenvolver habilidades, para qualquer outra coisa. Tá botando pelo motivo certo, no fim das contas, né? Então é um comentário aí sobre esse ponto. E provavelmente muitas mães, que a gente já está batendo aqui 1 hora, então vou fazer a última pergunta. Se alguém tiver mais perguntas, pode fazer também.
mas as que eu separei, vou fazer a última, porque muitas mães devem estar nos ouvindo agora, talvez se interessaram, olhar o texto, o tema, né? E a vou assistir para mostrar para o meu marido, para ele ver que é legal, para tentar convencer, usar como meio de convencimento. E assim, o que você poderia dizer para esses pais? Se tiver algum pai que esteja interessado na educação domiciliar. Então, a pessoa, ela inicialmente não se interessa na educação domiciliar. Ela se interessa em educar melhor o filho, em cuidar melhor dele, em melhorar o futuro dele. E aí ela acaba depois descobrindo que um jeito de fazer isso, existem vários outros, né? É a educação domiciliar. Então, o recado é: busque primeiro se conhecer, conhecer seu filho e se interessar por ele. Feito isso, você como é seu filho, sua preocupação natural vai ser o quê? O futuro dele. E aí você tem que estar disposto, né, a gastar tempo, energia e no fim das contas é divertido, é seu filho, é sua esposa, é sua família. Então é quem você deve gastar mais tempo, dar mais atenção, imprimir mais recursos. Só um minutinho aqui que a recepção tá ligando. Alô? Não Oi? assim, se você tiver alguma questão de convencer o seu Claro, marido, obrigado. mostra a Provinha Brasil, vai no site do MEC, vai na BNCC para ver o que a criança está estudando. Pega o livro didático do seu filho e vê o que está sendo ensinado ali agora com a aula online. Tenta do ladinho dele para ver o que estão ensinando. E aí eu acho que com convencimento também vai ser bom isso aí, né? Vai convencer bastante, porque vai perceber que assim, o que seria para o Guilherme agora, para ele estudar, né, de acordo com a Provinha Brasil, a gente viu uma questão. Era o desenho de uma foca e embaixo as opções. Que desenho é esse? E não é a criança que lê o enunciado, isso para o segundo ano, né? Crianças de 7, 8 anos. Então, leu o professor que fala o enunciado, e aí embaixo tem o desenho de uma foca, e assim, o que é isso? Né? Aí tem escrito A, leão, B, pássaro. Não, nem era pássaro, né? Nem tinha tio, 2 S, era tipo bala, bola, foca. Era bem silábico, assim. Então, assim, para o Guilherme lê, né, coisas muito hoje. Ele está lendo um livro, ele leu 6 páginas hoje, seguidos, assim. Eu que tive que tirar ele, então, do livro, porque a gente ia fazer outra coisa. Então, se a gente for ver isso, né, que seria isso que é o esperado para ele nessa idade. Né? Na verdade, no final desse ano. Então, aí o recado é: não vou falar de homeschooling e agora, necessariamente. Se interesse pelo seu filho. Vai estar fazendo bem para ele, para sua esposa, para sua família, para o futuro dele. E aí, de repente, você vai ver que às vezes você não tem vontade, você não tem vocação, você não quer fazer, beleza. Natural, mas de repente você se interessou e acha que pode ser o caminho para você. Então, saiba que exige dedicação, mas que os frutos colhidos são excepcionais. E aí, para mais informações, acompanhe o canal. O que eu posso Canal dizer não, é isso aí. o Instagram. O que eu posso dizer é isso aí. Ninguém se interessa inicialmente por homeschooling. Eles aí se interessar por não Interessa. deixar o filho ser doutrinado na escola, ou sofrer bullying na escola, ou quer um futuro melhor para ele, uma educação melhor que a escola não pode dar. E aí, quando você percebe isso, você, às vezes não, mas às vezes você descobre que você pode fazer isso em casa. E aí, quando você vai fazer isso em casa, vou fazer depois da escola, vou fazer junto com a escola, vou fazer no lugar da escola. E aí tem essa opção aí que, se você procurar na internet, várias famílias já fazem. Então, a sugestão é essa. E se interessou, olha o Instagram aí, tem vários conteúdos. Tem canal no YouTube também, tem
Dá uma olhada aí que tem, quando você é apresentada essa informação, vão surgir outras dúvidas que já estão respondidas lá. O recado é esse aí. E para os pais que se preocupam muito com dinheiro, é um. Exige tempo. Você não vai estar gastando dinheiro, mas você vai estar gastando tempo. Isso aqui é o melhor jeito que você pode aplicar seu tempo quando você está preocupado com uma questão que não envolve só dinheiro. Ó, ouvi um chiadinho. Então, vem a deixa mesmo, porque tá na hora, eu acho que ele ouviu sua voz. Que nenhuma ele acordou. É, então, a gente vai encerrando. Eu vou lá atender o Bernardo. Muito obrigada pela participação. Volte É sempre. um prazer. E boa noite para todos.